ser uma aula bem dialógica, a gente vai comentar sobre todos os itens aí de estudo, vamos falar um pouquinho das competências que eu espero, que a gente espera, né, que vocês alcancem para essa primeira etapa. Eu coloquei aqui para gravar a nossa reunião, e aí então vamos combinar o seguinte: eu vou fazer uma breve exposição, dali uma coisa de uns 20, 15 minutinhos, depois vou abrir para pergunta, para tirar dúvidas se vocês tiverem, lembrando que esta aula de tutoria de revisão, ela está sendo gravada, beleza? Bom, parece que estão só Milena e Ana Luísa conectadas. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos aí para ver se mais gente se conecta, pessoal. E aí a gente já dá seguimento, tá bem? Lara, boa tarde, tudo bem? Chegou aí, a gente está esperando uns minutinhos para ver se mais gente se conecta. E aí a gente já começa, beleza? Bom, pessoal, já esperamos alguns minutos. Estamos aqui, Milena, Ana Luísa, Lara. Eu estou gravando a chamada aqui de qualquer forma. Antes da gente passar por cada um dos nossos percursos e análise de competência, eu queria reforçar para vocês algumas questões. A primeira delas é:
O nosso conteúdo programático, que cai lá na prova, né, é todo o conteúdo da primeira etapa. Então, é muito importante que vocês façam uma análise da unidade 1, da unidade 2 e da unidade 3, né? A unidade 1, ela basicamente tem o intuito de ampliar a compreensão sobre a ética. A gente vai conhecer então as origens da filosofia do direito, a relação entre essa área específica, né, e a ciência jurídica, os aspectos mais tradicionais e contemporâneos ali do pensamento filosófico. A ideia de que vocês possam utilizar essa disciplina para a solução de questões mais práticas, né? Então, a gente busca na unidade 1, pessoal, uma introdução à filosofia do direito mesmo. A ideia de problematizar questões fundamentais do direito, justiça, norma. Já na segunda unidade, a gente vai necessariamente falar da filosofia clássica, então ética e comunitarismo, Platão ali, o idealismo, a ética metafísica, Aristóteles, né, a justiça como virtude, e já na unidade 3, os pensadores medievais, justiça e divindade, Santo Agostinho, a questão do livre-arbítrio e a justiça divina, o livre-arbítrio, de modo geral, também para as questões da justiça divina, quando aparecem lá em São Tomás de Aquino, então justiça, lei e a própria atividade do juiz. Tudo isso vai cair no nosso conteúdo da prova. É importante que vocês estudem, leiam o nosso material, leiam as nossas unidades de ensino. Não pensem que tão somente a aula de revisão prepara vocês para a prova. Essa é uma disciplina como outra qualquer, né? Apesar de ser feito no ambiente virtual, o conteúdo está muito bom, muito completo sobre a matéria. É preciso que vocês se dediquem. A prova, né? Ela é composta de 9 questões. Então, dentro dessas 9 questões, a gente explora todos esses conteúdos, né? Então, são 9 questões dentro da prova, abarcando essas 3 unidades de estudo. Inicialmente, eu queria ver com vocês, está tudo certo, tudo tranquilo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já começa com o conteúdo, mas queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre a prova, sobre a execução. Helena, Lisa, Yasmin? Alicia, Alice, Para mim tá Lara. tranquilo, professor. Até então. Beleza, então, pessoal. Bom, inicialmente eu quero fazer um pequeno resgate dessa introdução à filosofia do direito, para a gente compreender mesmo a importância do direito e uma perspectiva filosófica, né? Para a análise do direito. A filosofia, ela atravessa todas as áreas das nossas vidas, né? A ideia da filosofia é questionar mesmo é, o saber, desenvolver ali um pensamento crítico. A história da filosofia, ela remonta à Grécia, né? E os gregos que, através dos primeiros mitos, tentaram explicar a realidade de uma forma racional em alguma medida. Então a filosofia ela nasce desse amor pelo saber aí, de uma ideia de tentar trazer racionalidade para as decisões humanas, né? A filosofia, em sua etimologia, ela significa amizade pela sabedoria. Filo e sofia, né? Então, uma ideia de amizade pelo conhecimento ou pela sabedoria. Sofia significa sabedoria ou conhecimento, e filo significa amizade ou um amor fraterno, por assim dizer. Quando a gente vai olhar então para esse resgate histórico, como é que se desenvolveu o pensamento da filosofia, até falarmos de uma filosofia do direito, a gente tem que observar o desenvolvimento dessa ciência social. Quando a gente fala de uma filosofia do direito, a gente está querendo dizer necessariamente que ela é mais específica. Ela está voltada para os desafios jurídicos, né? O direito é uma ciência social aplicada, criada, interpretada, aplicada, dotada de sanção estatal, e a filosofia é uma ferramenta para desenvolver o pensamento crítico do jurista, né? Existe uma expressão que eu gosto muito, que é a de que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então a filosofia ela cria métodos de análise, de investigação para a gente questionar, para a gente ter menos certezas, para a gente então observar os fenômenos à nossa volta. O objetivo é realmente conhecer, desenvolver o amor pelo conhecimento, né?
Nas palavras de Aristóteles, a filosofia ela é basicamente difícil de ser compreendida porque ela analisa o fenômeno social, a cidade, a sociedade, as relações intersubjetivas. Platão, por sua vez, volta o seu olhar para a estrutura da alma humana, comparando-a paradoxalmente com as cidades. Então, a ideia da filosofia é muito também uma interpretação das relações humanas, do desenvolvimento do outro, né? Uma ideia até de alteridade. Eu e o outro, eu percebo a importância da filosofia na medida em que eu me relaciono com outras pessoas. O Platão ele nos apresentou a ideia de que as leis e as instituições são para a cidade da mesma forma que os vícios e as virtudes elas funcionam assim para a alma do ser humano. A sociedade contemporânea ela acaba sendo um conjunto da construção de uma gama infindável de pensadores e é por isso que nas nossas primeiras unidades de estudo a gente vai falar de Aristóteles, vamos falar de Platão, até chegarmos ali nos pensadores medievais, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Deixa eu só pedir licença para vocês, o telefone está tocando, pessoal, só para desligar ali, um minutinho. Mas então, quando a gente começa a fazer esse resgate da filosofia e traz ela para o mundo jurídico, o direito ele decorre da nossa realidade social. Então, as leis, antes de serem positivadas, colocadas nos documentos, né, trazidas nos códigos, as leis antes elas decorriam de costumes, acordos sociais, regras que visavam tornar a vida em sociedade de alguma forma mais padronizada, mais previsível, mais aceitável, né? E vai demandar um esforço muito grande de evolução social, o desenvolvimento do direito enquanto ciência social aplicada, criada, interpretada, aplicada, dotada de sanção estatal. Enquanto o jurista, ele constrói a sua ciência partindo de certos pressupostos que são fornecidos pela lei e pelos códigos, o filósofo do direito, ele converte em problema o que para o jurista vale como resposta. Então seria como trazer a seguinte chave de análise, pessoal. Enquanto um advogado criminalista, ele iria dizer assim, olha, matar é crime, porque está previsto no Código Penal com uma pena que vai de tantos anos a tantos anos. Um filósofo do direito, ele vai transformar esse problema numa questão. Matar é crime? Por quê? Quem é que disse que matar é crime? Quais os valores sociais imbricados nessa discussão? Será que toda vez que há uma morte, há um crime? Quem é que define isso? Existe um critério de justiça, um critério de experiência para essa chave de análise? Quem foram os homens, os produtores desta lei? Ou será que são leis naturais? O filósofo, ele vai, na verdade, promover questionamentos, questionamentos que comparam essas certezas com juízos mais valorativos, axiológicos, por assim dizer. Quando o advogado ele invoca o texto apropriado da lei, ele fica relativamente tranquilo, porque a lei constitui um ponto de partida seguro para o trabalho do profissional do direito. Da mesma forma, quando um juiz ele acaba dando uma sentença, decidindo uma questão, ele se apoia cuidadosamente em textos legais. Então, existe ali um juízo de certeza, de um cumprimento da missão da ciência do direito. Já para o filósofo do direito, a ideia aqui é realmente questionar. A filosofia do direito, antes de apresentar a resposta, ela apresenta perguntas, questionamentos, visando uma análise dessas questões, não sob o ponto de vista estritamente legal, ou seja, das leis, mas principalmente sob o aspecto, do próprio conhecimento. O objetivo da filosofia do direito, então, é a busca intrínseca da razão real do direito, da sua essência, dos seus fundamentos, e a partir disso a gente acompanha uma evolução dessa filosofia, que inicialmente é clássica, depois medieval, até chegarmos finalmente numa filosofia mais contemporânea. Para a nossa prova, pessoal, a gente vai basicamente até São Tomás de Aquino, discutindo ali justiça, lei e atividade do juiz.
mas não deixem de estudar ética e comunitarismo, ou seja, filosofia clássica, como a cidade ela importa para o desenvolvimento das questões filosóficas, a filosofia e o simbolismo da sabedoria, até mesmo chegar. Professor, seu áudio mutou. Perdão, tem muito tempo que estava mutado, pessoal? Não vi, não. Tem não? Perdão, deve ter esbarrado aqui sem querer. Mas então, a gente começa o nosso estudo aqui discutindo muito a questão do método. Vocês perguntaram muito sobre método na questão da situação problema, né? Espero que todo mundo tenha visto o nosso novo calendário, inclusive, mas a ideia de criarmos um método é justamente separarmos o senso comum daquilo que é ciência. O senso comum ele pode ser definido como a transmissão de experiência ou conhecimento de uma determinada área ou assunto de pessoa para pessoa que acaba pertencendo ao mesmo grupo ou sociedade. Ou seja, o senso comum, ele tende a ser subjetivo, são as impressões que cada indivíduo tem sobre uma determinada matéria, enquanto que um método científico busca exatamente afastar a subjetividade do pesquisador para imprimir confiabilidade à tese e à teoria. Então é mais ou menos assim. Não é que nós não sejamos pessoas no mundo, que nos colocamos ali enquanto objetos, inclusive da nossa análise. Mas eu, para avaliar uma situação e criar um método investigativo, eu preciso me manter distante do objeto. É por isso que quando vocês vão ler um artigo científico, ele nunca fala assim, eu acho, eu acredito. Ele é sempre impessoal, geralmente na terceira pessoa. Então, acredita-se que neste trabalho toma-se a hipótese ou nós tomamos a hipótese, mas nunca numa perspectiva singularizada e subjetivada. O Wander está dizendo que a conexão está falhando aí, vocês estão conseguindo me acompanhar? Aqui para mim está bem tranquilo, pessoal. Está parecendo que tá normal. Alguém pode me posicionar aí? De Tá dando repente, sim, professor. eu acho que é a internet do Wander, na verdade, porque ele caiu e até voltou. Eu acho que é a sua internet, viu, Wander? Bom, então a ideia de criar um método, pessoal, é justamente empregar meios ou procedimentos para a realização de algo, seguindo um planejamento. É por isso que quando vocês vão fazer um trabalho científico aqui na faculdade, a gente pede, ó, segue lá o método da ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela cria um procedimento, ou seja, se você seguir este procedimento, eu consigo confiar que a sua resposta não é meramente a sua opinião pessoal, ela é, na verdade, o reflexo de uma análise, de uma investigação científica, por assim dizer. Existem vários métodos para se chegar à resposta que a gente está investigando. Muitas metodologias existentes. Quando a gente trata de métodos, a gente pode utilizar vários deles para alcançar resultados importantes do ponto de vista científico. O método científico, por assim dizer, ele é amplo e possui muitos significados. Certo é que a ciência ela tem como condão interpretar as leis naturais, o mundo, o ser humano, o universo e assim por diante. Ou seja, o termo ciência está associado à interpretação lógica de algo e é uma forma de produção de conhecimento. Dentro dos métodos possíveis, e aí a gente tem até no material para vocês um quadro dos métodos, não sei se vocês observaram esse quadro no momento de responder as nossas questões aí, a gente tem o método axiomático, o categórico dedutivo, o método científico, o método comparativo, da máxima verossimilhança, das épocas superpostas, o método dedutivo, o experimental, o hipotético dedutivo, que é utilizado em toda investigação científica que se caracteriza por partir de uma hipótese de suas consequências dedutivas, o ideográfico, o nomotécnico, o sintético, ou seja, vários métodos possíveis para ajudar a resolver um problema. E aí, como é que funciona a investigação do cientista, ou melhor dizendo, do filósofo? E aqui para nós, mais importante, o filósofo do direito. Eu observo uma situação, eu identifico essa informação
essa questão como um problema não do ponto de vista de algo sem solução, mas algo passível de questionamento. Eu então coleto dados e a partir desses dados coletados eu crio hipóteses. E aí, a partir dessas hipóteses, elas vão sendo testadas e refutadas. Eu vou experimentando e eu observo de novo. E aí questiono, essa hipótese ela está correta? Se sim, ela responde o meu problema ou eu tenho um novo problema a partir dessa investigação? E isso é muito importante, pessoal. E a partir disso, a filosofia ela vai criando métodos de investigação e para nós, o que mais nos interessa do ponto de vista da filosofia do direito é então criarmos bases precípuas de distinção e esclarecimento dos fatos jurídicos. O direito, mais uma vez, é uma ciência social aplicada, criada, interpretada, aplicada, dotada de sanção estatal, e a filosofia do direito, ela acaba desempenhando o papel de trazer para nós métodos de questionamento. O Miguel Reale, por exemplo, ao conceituar a filosofia do direito, ele destacou que seu conceito ele está atrelado à ideia de justiça e à própria filosofia, enquanto voltada para uma ordem de realidade, que seria a realidade jurídica. Então, dentro dessa perspectiva, a filosofia do direito, ela traz propostas de reflexão a partir da verdade e da justiça, porque os critérios de justiça, eles muitas vezes são subjetivos. Tem gente que acredita na pena de morte, tem gente que é totalmente contrário, e a filosofia do direito, ela vai trazendo métodos investigativos para a gente entender o que coincide com os nossos valores sociais, ou o que não coincide. Que nós experimentamos enquanto sociedade, quais as respostas nós queremos trazer para esse tipo de sociedade na qual nós estamos submetidos. Até aqui está fazendo sentido para vocês, pessoal? Eu já queria ver se esse pano de fundo mais introdutório ele está mais bem colocado para vocês, para a gente conversar um pouco sobre a filosofia clássica. Queria falar um pouquinho de Platão e um pouco de Aristóteles para vocês. Como é que tá aí? Tudo certo? Ana Luísa está dizendo que está tranquilo. Se ninguém fizer pergunta, nós vamos seguindo, hein? Aproveitem. Bom, pessoal, o Platão, para nós, ele é um dos grandes patronos da filosofia, né? Ele foi um célebre discípulo do Sócrates, e não seria impróprio para a gente dizer que o discípulo ele superou o mestre, né? Tanto que a grande maioria dos escritos de Platão são narrativas com Sócrates, né? Então, falar de Platão é necessariamente voltar para Sócrates, eles estão muito imbricados. A gente está aqui, então, falando necessariamente da filosofia clássica, né? Uma característica de Sócrates herdada por Platão foi o modo de transferência do saber filosófico, que se dava de maneira oral. Então, vejam quando a gente pega lá a ideia de métodos de questionamento, aqui temos uma ideia de transferência do saber filosófico pela oralidade, pela conversa. Assim como seu mestre, Sócrates, o Platão, durante muitos anos, expôs os seus pensamentos e ensinamentos por meio da dialética, ou seja, por meio da conversa. Tese, antítese e síntese. Eu falo, eu recebo uma resposta contrária e eu sintetizo aquilo. Por tal motivo, os primeiros ensinamentos do Platão não foram transcritos. Por isso, são chamados então de doutrinas não escritas, o que mudou ao longo dos seus ensinamentos, deixando Platão uma enorme produção filosófica e intelectual que a gente acaba consultando até os dias de hoje. Influenciado pelo Sócrates, o Platão inicia suas inquietações filosóficas, seus questionamentos, suas grandes perguntas na busca da essência da alma humana e na definição daquilo que seria o bem. Então, são pontos abordados nas duas obras mais importantes do Platão, que é a República e as Leis. São duas obras importantíssimas que fundam a filosofia, por assim dizer. O Platão ele se volta criticamente ao estudo não só das questões envoltas da alma humana, mas também da retórica, da matemática, da medicina, da astronomia, ou seja, tudo que é conhecimento é objeto do questionamento do Platão. E aí, a obra A República ela é das mais célebres do Platão
e ela acaba trazendo para nós um diálogo filosófico muito importante sobre justiça, porque ela aborda temas ali políticos, fala sobre a imortalidade da alma e da educação, e essa obra, então, do Platão, ela acaba servindo como um substrato muito importante para nós juristas, para nós teóricos do direito. Lá nos primeiros parágrafos da obra A República, o Platão ele já lança reflexão sobre o que é justo e aquilo que é injusto. Em uma reflexão com Sócrates, ele analisa a profundidade do conceito de justo. A inquietude do Platão, né, o grande questionamento dele, tem a ver com a insuficiência do conceito de justiça que era praticado pelos filósofos, que antecederam as suas escolas de pensamento. Para o Platão haveria uma contradição muito grande em dizer que tudo que é mal não pode simplesmente ser categorizado como maldade. Para o Platão, o homem justo não retribuiria mal com mal, e, portanto, o conceito de dar a cada um o que é devido não comportaria pagar o mal com o mal. Percebam como isso traz as bases dos nossos questionamentos, até mesmo nos dias de hoje, em relação ao direito penal. Quando eu falo assim, olha, a Alice é a favor da pena de morte, a Helena não é a favor, não. Eu vou olhar e vou dizer, bom, as duas têm opiniões divergentes. Será que Helena é a favor da impunidade? A Helena pode dizer para mim, professor, não sou não. Eu sou contra a pena de morte porque eu acho que a pessoa tem direito de repensar o que ela fez. Ela tem direito de ser ressocializada. Tudo bem, Helena, então como é que você acha que a gente resolve essa questão? Daí Helena responde para nós, professor, eu acho que ela deveria ficar presa para pagar pelos crimes dela. E aí uma terceira pessoa, a Sara, poderia questionar, mas professor, ao colocar a pessoa presa, eu não estou pagando mal com mal? Eu não estou assim trazendo algo muito ruim para a vida daquela pessoa que cometeu algo ruim? E é com base nesse questionamento que é muito profundo, percebam, critério de justiça, que o Platão começa suas investigações. E ele vai seguindo em diálogo com Sócrates, e ele vai trazendo muita gente, filósofos ainda mais antigos, para discutir a natureza da justiça. Ou seja, muitas vezes a gente acaba percebendo que a justiça ela é retratada como a conveniência do mais forte. E trazendo para o contexto do Estado, o justo seria o que é conveniente para o Estado. Então, será que é conveniente para o Estado colocar as pessoas atrás das grades ou ter a pena de morte? E é com base nessas discussões que a gente incorpora as noções filosóficas aqui para a filosofia do direito. O Platão ele vai investigar as virtudes. Para ele, a gente tem 4 virtudes: a prudência, que estaria voltada para a sabedoria, a fortaleza, que seria a coragem, a temperança, que seria o meio termo, a moderação, e justiça, que conjuntamente, então, essas 4 virtudes acabam sendo o fundamento de validade de todas as demais virtudes e caminhos para a busca da felicidade. E aí, para o Platão, a felicidade ela seria o bem supremo a ser alcançado. Das obras mais célebres do Platão tem a ver justamente com o mito da caverna. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Do mito da caverna do Platão, trazendo para nós uma ideia muito célebre para a filosofia de que o papel dela é justamente iluminar. Na sua narrativa ali sobre o mito da caverna, Platão ele descreve um grupo de indivíduos que vivia em uma caverna fechada, na qual havia apenas um pequeno feixe de luz. Os indivíduos que habitavam a caverna não conhecem o mundo externo e somente podem olhar para as paredes, não lhes sendo permitido olhar para a luz. Como os prisioneiros da caverna só olham para as paredes, toda a concepção de mundo que eles têm apresentadas tem a ver com as sombras do mundo externo projetadas nessas paredes. Eles não estão vendo o mundo de maneira completa, eles só veem o jogo entre luz e sombra. Em um determinado momento lá do mito da caverna, um dos prisioneiros ele consegue se libertar e encontra a luz. O encontro com a luz ele é difícil, porque os olhos da pessoa que está muito no escuro, né? Pensem só vocês na hora que a gente acorda, na hora que vocês acordaram hoje aí, a gente liga a luz, a gente toma ali um choque, né? A luz ela nos cega durante um tempo, né? A luz ela ilumina bastante e cega os nossos olhos num dado momento.
E no mito da caverna, esse é o ponto de mudança, a ruptura com os preceitos em busca do conhecimento. Aquele clarão que nos cega, depois ele nos abre para o mundo da razão. E aí que está a grande questão do mito da caverna. Ele diz que esse indivíduo liberto, ele se vê responsável por voltar para a caverna e apresentar o conhecimento do mundo externo para os outros prisioneiros. Ou seja, pessoal, vocês estavam vivendo num mundo entre luz e sombra. A realidade é muito diferente disso que nós estamos imaginando aqui dentro da caverna. Vamos lá enxergar a claridade. Mas o que acontece com esse prisioneiro que volta para levar a luz para os demais? Vocês conhecem bem esse mito da caverna, né? Quando ele volta e apresenta uma concepção absolutamente diferente de tudo aquilo que era tido como verdade para os demais prisioneiros, ele acabou então se colocando em risco, porque ele foi considerado como insano. E ele é muito questionado, né? Ele não é respeitado pelos demais prisioneiros que acham que ele está doido. Como assim você está dizendo que tudo que a gente vê até aqui não é a verdade? Não é o que acontece no mundo? E por vezes a gente consegue pensar isso dentro do direito, né, pessoal? Vejam só, muitas vezes o papel do advogado é justamente esse. A gente está enviesado, vendo apenas a sombra de uma situação, e aí o papel do advogado é aclarar, lançar luz, esclarecer uma situação para que não seja cometida uma injustiça, né? O papel do advogado, muitas vezes, é de levar o esclarecimento sobre fatos controvertidos para outras pessoas, em último fim, inclusive para a própria sociedade. Daí a importância dos métodos filosóficos, das questões que são trazidas, inclusive, pela filosofia clássica. Já o Aristóteles, ele vai trabalhar a justiça como virtude. O Aristóteles também um filósofo muito celebrado. No direito a gente tem vários jargões da ética aristotélica, né? O Aristóteles, nas minhas aulas de direito do trabalho, eu acabo sempre citando ele ao falar que é dele o princípio da igualdade, né? Ele que diz que é muito importante que os seres humanos sejam tratados como iguais, mas eu devo tratar os desiguais na medida em que eles se desigualam. Isso é o princípio aristotélico da igualdade, né? O Aristóteles, ele foi um dos principais intelectuais responsáveis pela formação e construção da filosofia ocidental. As ideias aristotélicas, elas ganharam larga difusão em todas as sociedades, e especialmente para nós no direito, a ética e a política na filosofia desenvolvida lá por Aristóteles repercutem até os dias atuais. Para ele, as ciências práticas, também denominadas filosofia prática, estão fundamentadas na preocupação com o modo como a vida é levada, nos diversos tipos de virtudes necessárias para se desenvolver o bem supremo ao longo do próprio desenvolvimento. E, por fim, uma ideia de como aplicar valores adquiridos no convívio social, na ética e nos estudos das normas jurídicas que constituem o Estado e seus elementos, além das leis que tornam possível viver bem dos cidadãos na política. A ideia sempre dessa filosofia mais clássica, pessoal, é buscar fundamentos éticos mesmo, discutir a justiça como virtude para o bem viver em sociedade. Bom, o conceito da ética vai variar para situação em situação. A moral, especificadamente, ela é difícil de ser categorizada, mas a ética acaba sendo um apanhado que, para Aristóteles, ou seja, a ética aristotélica, ela vai estabelecer que só seria verdadeira e plenamente alcançada a ética no modo de vida pautado e aperfeiçoado das virtudes, com pensamento racional que pudesse promover um meio termo entre a falta e o excesso, conjunturas responsáveis pelos males da vida do homem. Se vocês param para analisar a ética aristotélica, o que ele está propondo é juízo de ponderação, de equilíbrio, de razoabilidade, porque ele vai dizer que a falta é muito grave para a vida humana, mas o excesso também é grave. Ele propõe virtudes no meio termo. Eu poderia sim resumir para vocês a ética aristotélica.
Bom, e a virtude segundo o pensamento aristotélico, pessoal? A virtude ela se dá para Aristóteles quando o meio termo entre dois polos opostos é encontrado, ou seja, encontra a virtude no equilíbrio, justamente entre o excesso e a falta. E a justiça como virtude? O Aristóteles ele vai dizer para nós que a virtude que considera de maior relevância é justamente a justiça. A pessoa que possui a justiça como virtude pode exercê-la não só em relação a si próprio, mas também em relação ao outro. Pertencente às virtudes éticas, ela prevalece quando as leis que pautam e organizam o convívio social não são respeitadas. Justo é aquele que age em conformidade com as leis, e injusto é aquela pessoa que pratica ilegalidades. E para a gente esse é um conceito tão caro até mesmo nos dias de hoje, né? Se eu vou dizer se uma pessoa ela está agindo de maneira virtuosa, eu olho primeiro para observar se essa pessoa não está cometendo ali nenhuma ilegalidade, nenhum crime, não é verdade? Essa pessoa tem bons antecedentes, essa pessoa já pagou pelos crimes dela. São perguntas que nós nos fazemos o tempo todo enquanto sociedade. Se nós pararmos para pensar, então, justiça como virtude, lá de Aristóteles, está presente nos nossos dias até mesmo contemporaneamente. Eu falo sempre, né, costumo mencionar nas minhas aulas de direito do trabalho, a ideia aristotélica da igualdade ela é muito importante, porque ela busca justamente um meio termo, né, tratar os desiguais na medida em que eles se desigualam. Também uma ideia de justiça como equidade. O Aristóteles ele abordou a diferença entre justiça e equidade, destacando a impossibilidade de uma lei mensurar todas as situações, sendo importante a gente fazer ponderações. É necessário um esforço constante da parte jurídica e uma formação técnica condizente com a função social das normas para a gente sempre conseguir resolver os conflitos. Até aqui, pessoal, está fazendo sentido para vocês? Deu para conhecer um pouco mais dos métodos e das questões éticas e morais de Platão e Aristóteles? Isso cai na prova, viu, pessoal? Cuidado. Vocês ficam advertidos sempre quando a gente fala cai na prova, né? Estudem, estudem muito. Bom, queria então começar a comentar com vocês. Beleza, Larissa está dizendo que sim. A Alicia também. Bacana. Nós vamos falar um pouco agora dos pensadores medievais, pessoal. Quem são esses pensadores medievais? A gente vai falar necessariamente da filosofia aplicada para um momento social que ficou muito marcado num período histórico medieval ali, como Idade das Trevas, né? Com muitas disputas religiosas, pragas, retrocessos de comportamento social, caça às bruxas, e é muito desse momento a ideia de uma filosofia medieval. Nós temos um momento histórico ali, Idade das Trevas, muito obscurantismo, né? Por assim dizer, que vai trazendo para nós contornos de uma filosofia muito ligada à religião, né? Os principais filósofos e pensadores desse momento têm a ver com uma ideia de justiça divina, a questão do livre-arbítrio. Então a gente fala bastante de Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, que vai falar da justiça, da lei e da atividade do juiz. Bom, o pensamento filosófico medieval, fincou o seu alicerce na busca pela compreensão do ser humano em sua relação com a divindade. O objetivo era compreender a relação entre o homem e o divino e a existência sagrada. Essa constatação ela acaba oferecendo para nós um norte de acordo com as correntes filosóficas que abarcam esse período de Idade Média, né? De uma época medieval. Durante esse período, que durou mais de 1000 anos, surgiram 4 escolas de pensamento filosófico medieval: a escola apostólica, a escola patrística e escolástica e a escola apologética. Para entendermos o pensamento filosófico dessa época, essas 4 escolas, eu vou tentar definir rapidamente para vocês, antes da gente ir lá, especialmente nos pensadores medievais que mais nos interessam, São Tomás de Aquino e também aí o Santo Agostinho.
Quando eu falo basicamente de uma escola apostólica, como o nome mesmo vai dando uma pista, a gente está falando de uma escola filosófica que remonta aos apóstolos, né? Então, o apóstolo Paulo de Tarso, o pensamento filosófico, ele acabava se baseando numa mensagem bíblica e no pensamento cristão e na difusão do pensamento cristão. Nós temos na outra ponta, a escola apologética, que faz apologia ao pensamento da verdade baseada em escrituras sagradas, rechaçando todo pensamento que não tenha como fundamento leis cristãs. Temos ainda a escola patrística. O termo patrística refere-se aos primeiros padres católicos que pensaram em aproximar o pensamento cristão e o conhecimento religioso. Com a consolidação do cristianismo e da igreja, inclusive na política do Estado e o apogeu do período medieval, surgiu a necessidade de conciliar a fé com a razão, e um dos principais filósofos desse período foi justamente o Santo Agostinho. Nós vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco. E aí nós temos a escola escolásticas. Os teólogos do período escolásticos relutavam em analisar os comportamentos sociais, né, por um outro prisma que não fossem os preceitos da fé. A razão ela passou a ser abominada, uma vez que muitas vezes desafiava o pensamento cristão da época, além de contradizê-lo. Então, se no primeiro momento a filosofia clássica, né, ela se volta para uma ética, para a metafísica, para o comunitarismo, mas também para uma ideia de justiça como virtude, os pensadores medievais, eles são mais cristãos, eles estão invocando a fé e o pensamento religioso para trazer perguntas, para fazer questionamentos sobre a dinâmica social. O que eu queria que vocês nunca perdessem de vista, pessoal? Até porque às vezes vocês acham filosofia muito chata, mas vocês têm que lembrar que a filosofia é questionamento. Filosofias são A filosofia ela se materializa em perguntas. Então são as perguntas que queremos responder. Por isso que eu disse, o advogado às vezes ele tem muita certeza. E o papel do filósofo do direito é justamente lançar questões. E aqui as questões que atravessavam a Idade Média, elas tinham muito a ver com o pensamento medieval voltado para a fé cristã. Então, os pensadores medievais, eles acabam discutindo essa ideia de um livre-arbítrio e a justiça divina. O Santo Agostinho, ele ficou bastante famoso, né? Ele baseou seus primeiros estudos no sincretismo maniqueísta, principalmente na tríade Cristo, fé e igreja. O que é maniqueísmo, pessoal? Uma discussão sobre bem e mal. Então, sobre luz divina e escuridão. A doutrina maniqueísta, principalmente na necessidade de conciliar a fé e a razão, traz uma abordagem que vai ganhando robusteza através das perguntas sem respostas que Santo Agostinho vai trazendo para nós. Ele basicamente vai tentando aproximar a religião da razão. E ele relata um episódio que ficou muito conhecido como o encontro com a luz divina, que o apresentou a Bíblia com a ordem: toma e lê. Esse relato foi escrito pelo próprio teólogo, né? Enquanto dizia ali o Santo Agostinho, né? O meu coração chorava com amarga contrição. De repente, de uma casa vizinha, eu ouço uma voz, não sei se de menino ou menina, que dizia cantando e repetindo muitas vezes: tome e lê, tome e lê. Reprimidas as lágrimas, levantei-me, interpretei aquele canto como a voz de Deus, que me convidava então a abrir o livro e a ler o primeiro capítulo que encontrasse. Daí ele diz que ele voltou à pressa ao lugar onde Elípio estava sentado e onde tinha deixado o livro que continha as cartas dos apóstolos Paulo. Ele agarrou, abriu, leu em silêncio o primeiro capítulo que caiu sob seus olhos. Não em comida e na embriaguez, não em desonestidade de soluções, não em contendas e ciúmes. Revestimo-nos antes do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne para lhe satisfazerdes os apetites. Daí vocês percebem que Santo Agostinho ele vai dizer que a ideia da razão ela necessariamente está voltada para a lei divina. E a lei divina
ela acaba se apresentando sob três aspectos ou formas: a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. A lei natural é a primeira e mais importante na visão, né, do Santo Agostinho, porque ela derivaria da máxima de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, de forma que a ontologia humana ela é boa, porque decorre de Deus. Então, o íntimo do ser humano seria bom, porque a gente decorre de Deus. E isso é algo muito forte na filosofia agostiniana. Mas além da lei natural, ele vai investigar ainda a lei de Moisés. Segunda na ordem de importância na visão agostiniana, foi a lei concebida por Deus e entregue a todos os homens através de Moisés, que representa os 10 mandamentos, e, portanto, o caminho para uma vida em virtudes que levaria à eternidade. E a terceira seria a lei de Cristo, base da doutrina cristã. Para a visão agostiniana ali, seria as bases da conduta humana professadas nos evangelhos. O direito, então, na visão de Santo Agostinho, estaria no evangelho e, portanto, ao seguir o evangelho, o homem seria bom e justo. O que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal? Nós já falamos de várias visões de mundo e várias fontes de análise filosóficas. Será que Santo Agostinho está certo? Será que tudo que ele falou é aproveitado por nós? Será que o direito ele pode se imiscuir tanto com a religião? São questões possíveis de ser feitas. E quem é que vai fazer essa questão? É justamente o filósofo do direito. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente. Porque se a lei ela misturar a religião e o direito, talvez nós advogados tenhamos que aplicá-la. Os juízes terão que assim defender e aplicar a lei. Mas é o filósofo do direito que vai questionar: será mesmo que essa filosofia agostiniana que está materializada em leis é que é a mais correta? É justamente esse o papel do filósofo do direito. E para trazer essas respostas, ele vai criar métodos de análise. E é por isso que a gente retoma lá para o começo dos nossos estudos. Ainda, Santo Agostinho ele vai falar sobre o livre-arbítrio e a justiça divina. Santo Agostinho, após se converter ao cristianismo, ele definiu que Deus é o bem supremo, o sumo bem, e sendo Deus o criador de tudo que se pode ver, tocar, imaginar ou conceber, a criação é boa por essência porque ela é criada por Deus. Contudo, a todos é dada a escolha. Então ele vai defender uma ideia de livre-arbítrio. Nós, seres humanos, fomos criados, então, à imagem e semelhança de Deus, na visão de Santo Agostinho. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então ele vai fazer a dissociação entre a alma e o corpo. A alma é a parte superior e criada por Deus, essencialmente boa. Contudo, aquele que pratica o mal por escolha submete o corpo e a alma ao julgamento de Deus por ter pecados. Então, nesse respeito, Santo Agostinho refletiu sobre o mal, tendo como certeza que o acompanhou por toda a vida que Deus não é mal e, portanto, o mal não decorre de Deus. Ele pode decorrer de escolhas humanas, mas a natureza humana ela não seria mal. Então, Santo Agostinho afirma que para uma lei ser considerada justa, ela também deve ser moralmente aceitável. Além disso, se uma lei é aplicada, mesmo que não seja moralmente aceita, como no caso da consideração dos apóstolos, os homens que a aplicaram serão julgados pela justiça divina. O Santo Agostinho, ele distingue a lei temporária, que é contingente ao tempo, da lei divina, que seria então eterna e imutável. A lei dos homens, ela dura uma determinada fração de tempo. Já a lei de Deus, na visão do Santo Agostinho, ela é eterna e imutável. Pessoal, até aqui estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo para vocês? Está quase caminhando aqui para os finalmente da nossa aula. Eu vou falar ainda sobre o São Tomás de Aquino, justiça, lei e atividade do juiz. E aí depois eu vou fazer uns últimos comentários sobre a nossa prova que já já está chegando, beleza? Bom, o São Tomás de Aquino, ele foi um filósofo e frade católico, então muito voltado para essa era medieval também. Ele foi adepto da escola filosófica escolástica, que utilizou o grego
a filosofia clássica para desenvolver novamente como linhas que abriam a fé e os cristãos a um pensamento mais racional, ou seja, São Tomás de Aquino tentava trazer racionalidade para a fé cristã. Os pensamentos escolásticos, eles eram pensamentos, então, de tentativas de conciliação, uma ideia de preservar tudo aquilo que os clássicos tinham pensado, então Platão, Aristóteles, com outros pensamentos voltados para a fé. Então, alicerçado no pensamento aristotélico, ponderação, estão lembrados? O São Tomás de Aquino ele aprofundou seus conhecimentos, lançando a tese do pensamento racional, baseado na fé cristã, e traçando a distinção entre a teologia, que seria o estudo da fé, e a filosofia, que é esse estudo da razão. Para o São Tomás de Aquino, a teologia tem uma orientação de levar o homem à salvação da alma, à salvação divina, e é alicerçada em verdades inerentes a essa salvação. Lá do outro, a filosofia ela é um método de investigação, na visão de São Tomás de Aquino, e pesquisa de objetos independentes, como a moral, as virtudes, a justiça e a sociedade. Então, São Tomás de Aquino, ele se volta muito mais para aquela ideia reflexiva dos filósofos clássicos, né? Para São Tomás de Aquino, a ideia de justiça tem como ponto de partida, especialmente o Aristóteles, e ele vai desenvolver uma metodologia para verificar que a justiça não poderia ser reduzida apenas a uma disposição de vontade. E ele acabou refletindo, então, que a ideia de justiça como vontade, ela deve respeitar o direito individual de cada ser. Após analisar o conceito de justiça aristotélico, que falava sobre a justiça ter a ver com o hábito dos justos, a ideia de justiça para Santo Agostinho, que era divina, o São Tomás de Aquino ele vai dizer que a justiça ela está alicerçada no reconhecimento de tudo aquilo que pertence ao outro. Pessoal, deixa eu só desligar o telefone aqui um minutinho, que eu estou no escritório ainda. Mas então, o que eu quero que vocês percebam? O São Tomás de Aquino, ele se diferencia do Aristóteles, apesar de voltar-se muito para ele, mas ele vai se distanciar também do Santo Agostinho. Para o São Tomás de Aquino, a ideia de justiça ela está alicerçada no outro, no reconhecimento de tudo aquilo que não é meu, aquilo pertence ao outro. Para São Tomás de Aquino, a justiça ela se expressa na prática de dar ao outro tudo aquilo que lhe é de direito. Interessante, né? Aquilo que é meu, aquilo que é do outro. E eu vou ser justo todas as vezes que eu reconhecer que aquilo que é do outro não me pertence. Essa é a grande distinção do São Tomás de Aquino. Ele conclui que o ato de julgar é próprio do juiz, que ele é chamado para solucionar o conflito observando o direito positivo. Ele afirma que o julgamento não é uma atividade própria do indivíduo comum, mas sim uma responsabilidade que cabe tão somente à autoridade estabelecida. Ele vai dizer que a injustiça é um vício que se descaracteriza pela desconsideração do bem comum. Ou seja, eu vou ser injusto quando eu não reconheço o direito do outro, quando eu me sobreponho em relação ao outro, quando eu violo o direito do outro. Isso é bem interessante, né? E aí ele vai concluir que o juiz ele tem que ser uma autoridade estabelecida para fazer essa análise, porque senão o homem comum ele acaba sempre se posicionando em detrimento do outro e culminando em injustiça. Ele então vai analisar esse ato de julgar. Ele vai dizer que a intenção é responder se cabe ao homem o ato de julgar seu semelhante e se o julgamento está limitado às leis positivas. O ato de julgar, então, para ele, é próprio lá de um juiz que deve se abster das suas convicções pessoais. O juiz ele acaba tendo então que ser imparcial. E a gente consegue ver isso até mesmo nos dias de hoje, né? Essa ideia de que o juiz ele vai se tornar distante do objeto de análise para ver se realmente o direito do outro foi respeitado
ou foi violado dentro de uma situação concreta. Então, por mais que a gente pense, nossa, medieval, muito vinculado à religião, hoje o nosso direito ele não tem a ver com religião, mas a filosofia ela se constitui a partir dessas considerações. O São Tomás de Aquino ele vai concluir que a ação pela qual o indivíduo dá ao outro que lhe é de direito, ela é justa, sendo essa uma ação e virtude moralmente justa. Beleza? Sobre São Tomás de Aquino, sobre Santo Agostinho, tem dúvidas, pessoal? Esse é o conteúdo da nossa prova, é isso que eu tinha separado para a gente conversar aqui. Estudem, quem não fez atividade, faça atividade, tá bem? Observem o nosso cronograma novo, foi dada ampla publicidade para esse cronograma novo. Queria ver aí para vocês se tem dúvidas, considerações. O vídeo ele tá ficando gravado, então assistam essa aula, mas leiam o material, vejam as outras videoaulas, tá certo? Isso aqui foi um grande apanhado, uma grande sistematização de um conteúdo que ele é extenso. Nós já temos aí 2 meses de transcurso do semestre. Não deixa para estudar em cima da hora, não. Estudem, venham para as nossas tutorias. Eu sempre fico à disposição aqui na terça-feira, de 1 às 2 da tarde. Além disso, também separo outros momentos para responder a vocês. Me procurem. A Helena está perguntando onde é que fica disponível a gravação da revisão de hoje. Helena, acredito que vai ficar disponível no próprio Moodle, tá bem? Eu vou já encerrar a gravação e aí eu vou pedir para o pessoal do TI já disponibilizar para vocês, tá bem? Acredito que vocês sejam notificados. Se eles não disponibilizarem, eu mando para vocês por mensagem, beleza? Mas está ficando gravado. Estudem, tirem dúvidas. Já deu certo, pessoal. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Agradeço demais a vocês. Até a próxima. Eu vou parar a gravação aqui e encerro a chamada.